Ei, você não vai sair daqui, porque isso aqui é onde eu prometi que eu daria a você e a Abraão. E talvez Isaac pudesse pensar assim como eu pensaria: mas o Senhor prometeu dar uma terra que está infértil. O Senhor prometeu dar uma terra onde há fome. Como é que eu vou ficar aqui? Eu não posso confiar nisso não. Eu estou vendo com os meus olhos que nada vai produzir. Mas Isaac conhecia o Deus do pai dele. E ele sabia que do deserto o pai dele prosperou. Ele sabia que mesmo sendo injustiçado pelo próprio sobrinho, o pai caminha em direção a uma terra que não era campina, uma terra desértica, uma terra que não estava produzindo nada. Ao contrário da terra para onde o sobrinho dele tinha escolhido ir. Mas ele sabia que o pai dele prosperou naquela terra. Naquela terra que não poderia oferecer nada, porque não era a terra, era o Deus que estava com o pai dele. E sabendo disso, Isaac começa a ter experiências com Deus. E Deus fala para ele: não desça ao Egito, não se mova. Porque eu fiz uma promessa, eu liberei uma palavra. E se você permanecer na minha palavra, você será abençoado também. Assim como eu fui com o seu pai, eu serei com você. É isso que Deus diz para ele. E a Bíblia diz que Isaac conversa com Abimeleque. Ele fica na terra dos filisteus. Ele fica na terra de Abimeleque. E você sabe que Abimeleque, filisteus, é sinônimo de inimigos do povo de Deus. E Isaac estabelece exatamente ali na terra dos filisteus, confiando somente na palavra de Deus, porque vista ele não tinha nenhuma. Perspectiva para aquela terra ele não tinha nenhuma. Ele nem tentaria plantar, porque como produziria aquela terra, se já havia fome em toda a terra? E a Bíblia diz que naquele lugar, naquela terra foi que Isaac decidiu semear. Você não vê falando que Abimeleque semeou, você não vê falando que os filisteus semearam, mas você ouve falar que Isaac semeou naquele lugar. Você teria coragem de semear em uma terra que não é tua? Ali não era a terra dele ainda. Você teria coragem de gastar o seu tempo em algo que não era seu? Você tem coragem de simplesmente ouvir a voz de Deus e confiar, e em todo o tempo continuar semeando, ainda que não seja o seu destino, o seu lugar de estabelecimento? Nós somos egoístas, não somos? Se não é meu, eu não ponho tempo. Se não é meu, eu não invisto. Se não é meu, eu não me dedico. Se não é meu, imagina que eu vou lançar aquilo de precioso que eu tenho, que é a minha semente, em um lugar que não me pertence, que logo eu vou sair daqui. Para que eu vou gastar tempo aqui? Não, eu vou comer, eu vou usufruir daquilo que já tem na terra, mas eu não vou derramar nada meu sobre esse lugar, porque um dia eu vou partir daqui. Não é assim que a gente pensa? E eu queria que você abrisse comigo lá em Eclesiastes, no capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Versículo 6. Olha o que a palavra de Deus diz: semei a sua semente. A semente é de quem? Minha. Deus está falando: semei a sua semente. De manhã e à tarde, não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Isaac sabia disso. Isaac falou: eu não vou ficar aqui de braços cruzados. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo.
eu vou lançar a minha semente, porque eu não sei qual delas irá prosperar. O não da terra eu já tenho. O não você já tem. Mas você tem algo poderoso, que é a semente. A Bíblia vai dizer: aquele que dá pão ao que come, mas ele dá o que? Semente ao que semeia. Se você estiver disposto a semear, seja na terra do outro, ou seja na sua terra, Deus está disposto a te entregar a semente. Mas se você decidir ficar de braços cruzados, você vai perder tempo e vai perder a oportunidade de ver a semente que pode frutificar. Isaac decidiu não perder tempo. Isaac decidiu não ficar nos seus achismos. Isaac simplesmente decidiu algo que ele não tinha visto o pai fazer. Abraão não era agricultor. Nenhum dos patriarcas foram agricultores, a não ser Caim, que nós sabemos que se desviou do caminho. Mas a maioria dos patriarcas, eles eram pecuaristas. Eles eram pastores de ovelhas, eles tinham gado. E de repente, Deus fala com Isaac. E Deus começa neste momento a se apresentar para Isaac de uma nova perspectiva. Não só da perspectiva que ele tinha do pai, do relacionamento de Deus com o pai, mas aqui começa um relacionamento íntimo com Deus. Isaac começa a descobrir Deus, a conhecer Deus. E Deus começa a se manifestar na vida dele de uma maneira diferente da maneira como se manifestou na vida do pai. E esse Deus, ele começa a mostrar para Isaac: Isaac, eu tenho semente para colocar na tua mão. Isaac, eu estou entregando algo para você. E se você estiver em mim, e se você decidir permanecer em mim, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar estratégia, e eu vou dar propósito para a tua semente. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos semente e queremos ver frutos, mas nós não entendemos que cada semente tem um propósito. Às vezes você está aí desesperado, querendo ver fruto da tua semeadura. E sabe o que Deus está querendo? Que você entenda o propósito. Porque muito maior é a produção do propósito do que uma simples colheita. E o Deus que nós servimos, Ele é Deus que dá pão ao que come. Se você quer só comer, Ele vai te dar pão. Mas se você quer semear, Ele vai te dar sementes. E cada semente carrega um propósito dEle. Carrega um propósito dEle. É isso que nós precisamos entender. Cada semente que vem à nossa mão, nós precisamos lançar essa semente. Nós precisamos ter coragem de abrir mão. Porque muitas vezes nós ficamos carregando a semente como se fosse um bibelozinho nosso. Olha, eu tenho semente. Olha, minha semente é dourada. Olha, Kelly, olha presbítero, olha minha semente aqui, ó, a minha é dourada, a tua é prata. E fica segurando aquela semente. Não é capaz de lançá-la, não é capaz de perdê-la. Porque no reino de Deus é assim: você perde para ganhar. Tudo aquilo que nós somos capazes de entregar para o reino, para um propósito, tudo aquilo que você é capaz de devolver e de perder, você não tem dimensão do quanto aquilo pode produzir na sua vida. O Senhor, Ele tem sementes para dar para cada um de nós. O Senhor, Ele tem sementes para confiar a cada um de nós. Mas Ele não vai dar semente se você não for capaz de semear. Se você usar a semente como um bibelô, um troféu para você, para dizer para o seu irmão: olha, Deus me deu semente. Olha, eu tenho uma semente. Você vai ficar com essa semente para o resto da tua vida. Porque quando você lança a semente, Ele te confia mais. Mas se você segura, você fica só com aquela. E semente que não é lançada na terra, ela apodrece.
ela apodrece, ela cheira mal. Isaac não reteve nada. Isaac olhava para aquela terra, sabia que a terra estava com fome, sabia que a terra estava infrutífera, mas ele disse: o Deus que me mandou ficar aqui é o Deus que vai me prosperar nessa terra também. É o Deus que vai produzir algo através da minha vida, porque Isaac sabia de uma promessa: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Olha a promessa, olha o propósito da semente de Abraão. Quem era a semente de Abraão, você sabe? Quem era a semente de Abraão? Isaac. Isaac era a semente de Abraão. Isaac era o início de uma grande obra de salvação que estava iniciando sobre a terra. Havia um propósito naquela semente. Isaac poderia ter escolhido viver só para ele. Isaac poderia ter escolhido permanecer como filhinho do papai Abraão, mas não. Chega um momento que Isaac entende, ele fala: não, peraí, eu fui mimado até aqui, eu cresci, fui cuidado como filhinho de papai, mas agora eu estou entendendo uma coisa: meu pai já não está mais aqui, minha mãe já não está mais aqui, eu vou ter que dar um jeito na minha vida, eu vou ter que aprender a semear, porque não tem mais o meu pai para semear para mim, agora é comigo. Em quem que você está esperando que semeie por você para que você possa colher? Se você está esperando alguém semear por você para que você possa colher, você está perdendo tempo. Lança a tua semente. Você tem semente para lançar. Não perca tempo. Não importa, pastora, mas a terra está morta, a terra está seca, eu não estou vendo nada. Mas comece a pedir para o Pai sementes na tua vida. Senhor, qual é a semente que o Senhor está me dando? Para que essa semente tem que ser lançada? Qual é o propósito dessa semente? Às vezes o Senhor coloca na tua frente pessoas que precisam de um olhar, de um cuidado, que você faça algo na vida delas e você simplesmente ignora essas pessoas. Às vezes acontecem situações na tua vida onde o Senhor está colocando em você uma semente. Vai lá, meu filho, vai lá, minha filha, toca essa pessoa, age nessa situação, realiza algo do céu nesse lugar, nesse momento, e você simplesmente ignora. Por quê? Porque você quer semente para você comer, mas você não quer semente para você plantar. Ah não, Deus está dando semente para mim, eu vou bater aqui num suco, é para mim, é para mim. Não, a semente é para você semear, a semente não é para você. Tudo que o Senhor confia a mim e a você tem um propósito. Tudo que existe dentro de você, você às vezes nem sabe, você é um celeiro abundante. Existem muitas sementes dentro de você e talvez você não esteja nem vendo essas sementes, porque você não está disposto a semear. Porque você não está disposto a plantar. Porque nós somos egoístas. Nós queremos para nós e nós queremos tudo muito rápido, muito pronto. Nós queremos o pão, mas nós não queremos a semente. Porque a semente precisa de um processo. A semente precisa de um tempo. Quando você lança ela na terra, ela produz fruto imediatamente? Não, ela produz depois de um tempo. Há um processo para aquela semente, ela germinar, ela crescer, ela se tornar árvore, ela dar folhas, flores e depois frutos. Mas nós não queremos. Não, Deus tem que me dar agora. Deus tem que fazer na minha vida agora. E a Bíblia diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Olha, não se engane, tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Não importa o tempo, meu irmão. Se você está plantando egoísmo agora, é egoísmo que você vai ter lá no futuro. Se você está plantando hoje insensibilidade, é insensibilidade que você vai colher lá no futuro. Se você está plantando hoje desprezo, é desprezo que você vai colher lá no futuro. Se você está ignorando o propósito de Deus, daquilo que Ele já confiou a você, lá no futuro você não vai ter nada de bom para colher. É agora a nossa semeadura.
É agora que a gente tem que entender cada semente que o Senhor tem confiado a nós. Cada oportunidade de semear. Qual é o propósito daquela semeadura? Sabe, às vezes Deus quer realizar coisas na nossa vida e coisas extraordinárias, mas nós não recebemos, não é porque Deus é falho, não. É porque nós não entendemos o propósito da semente e não semeamos. Nós guardamos, nós retemos, nós comemos a semente. E isso está muito claro na vida de Isaac. Porque um dia o pai dele semeou. O pai dele plantou algo poderoso. O pai dele obedeceu o propósito da semente. O pai dele viveu por um propósito. O pai dele viveu por uma promessa. Abraão, todos os dias de Abraão foram mediante a palavra de Deus a respeito dele. Abraão entendeu que a vida dele era uma semente. E nós precisamos entender, a nossa vida, ela é uma semente. E o que eu estou fazendo com essa semente diariamente? Ah não, Deus, eu já fiz tanto para o Senhor, me dá um tempo, vai, deixa eu viver a minha vida. Deixa eu comer a semente que o Senhor me deu. Não quero mais semear não, eu cansei. Abraão não fez isso. Abraão continuou entregando a vida dele diariamente, inclusive a ponto de entregar o próprio filho. Assim como Deus fez para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. Ele entregou o próprio filho. Qual foi a semente de Deus? A semente mais preciosa de Deus foi Jesus. Foi Jesus. Abraão não tinha filhos e Deus promete um filho e de repente ele tem que entregar o filho. E ele é capaz de entregar o filho dele. Deus fala para ele: ei Abraão, não faças mal ao menino. Eu sei que você me entregou a sua vida. Eu reconheço, eu sei quem você é. Eu sei que você não vai reter nenhuma semente que eu te pedi, Abraão. E é por isso que eu te devolvo o teu filho. É por isso que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Jesus veio através da descendência de Abraão, porque Abraão foi fiel. Ele foi fiel ao Senhor. E Isaac começa a entender isso. Isaac começa a reconhecer essa profundidade. E eu quero dizer para você, Abraão semeou há anos. Abraão tinha 75 anos quando ele recebeu a palavra. Com 100 anos ele foi pai. Olha o preço que Abraão pagou para a semente. E Isaac aqui deveria ter em torno de 50, 60 anos. Ou mais. Você entende o processo, o tempo da semeadura, o tempo de ser capaz de lançar a semente, de abrir mão daquilo tão precioso que Deus tem confiado a nós, porque nós entendemos o propósito daquilo. E ali nós vemos Isaac agora, continuando, frutificando. E quantas vezes nós queremos que tudo na nossa vida aconteça, e eu quero dizer uma coisa para você. Eu falei com a presbítera essa semana. Eu falei: olha, a gente tem orado por salvação. A gente tem orado por uma grande colheita de vidas, de almas. Nós temos orado para que esse bairro, o reino de Deus, seja estabelecido ali no São José, nas imediações, em Poços de Caldas. Nós temos clamado, nós temos chorado por vidas, nós temos clamado pela salvação da família de vocês. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. E eu falei com a presbítera: talvez, presbítera, o que nós estamos orando aqui agora, o que nós estamos semeando aqui com as nossas lágrimas, o que nós estamos gerando com dores de parto, nós não venhamos a ver com os nossos olhos. Mas nós não podemos parar de semear, nós não podemos parar de plantar. É com choro, é com lágrimas, é com dores, é sem muitas vezes enxergar e ver
aquilo que vai acontecer, mas nós vamos permanecer semeando, nós vamos permanecer plantando, porque não é sobre nós, é sobre o propósito da semente que Deus confiou em nós. Então, mãe, não pare de orar pelo seu filho, não pare de orar pelos seus netos, não pare de semear agora os princípios da palavra de Deus, o cumprimento desses princípios. Princípio do reino é semente, princípio do reino é semente, e não vai frutificar só na vida de um, não, porque se o seu filho, se a sua descendência for tocada, essa descendência será poderosa na terra e irá tocar outras vidas. A sua colheita, ela pode ser abundante e às vezes você nem vai estar aqui para ver, mas os teus celeiros continuarão cheios, porque a semente que Deus dá para mim e para você, ela é eterna, ela não tem prazo de validade, ela não tem prazo de validade. Tudo que nós fazemos pelo reino de Deus, quando nós entendemos o propósito da semente, quando nós tiramos os nossos olhos das coisas naturais, terrenas, porque nós pensamos em semente, o que nós pensamos? Deus vai me abençoar, né? Eu vou receber um aumento de salário, vou receber de presente uma casa, um carro, vai cair um dinheiro lá na minha conta, Deus vai livrar o meu nome ali de uma dívida que eu não tenho conseguido, né, pagar, porque está absurdamente de juros, Deus vai me dar condições, amém, Ele vai fazer, e Ele já tem feito, porque nós já temos testemunhos que Ele faz. Mas eu quero dizer algo para você. Quando você entender como Abraão, que a sua vida é a semente, quando você for capaz de entregar e lançar a sua semente, em tempo, fora de tempo, quando você for capaz de entender o propósito de cada semente, você vai viver a plenitude do Senhor. Você vai viver abundantemente na presença do Senhor. Porque é para isso que você foi chamado. Você é eterno. Deus te chamou para algo eterno. E eu queria que você lesse comigo lá em João 4. Olha o que Jesus diz. E Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Propósito. Qual é a nossa comida? Qual é o nosso pão? O nosso pão tem que ser o mesmo pão de Jesus. Fazer a vontade do nosso Pai. Isso é o que tem que nos alimentar, em realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ei, a minha vida é a semente. Como é que eu me alimento então? Eu me alimento daquilo que é a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do meu Pai? É a semente com propósito. Pai, para que essa semente aqui? Qual é a tua vontade com essa semente? Se a semente veio dele, já tem ali dentro o DNA na semente. Já tem ali dentro o propósito na semente. Só que nós é que não ouvimos. Somos nós é que não sabemos qual é a vontade do Pai. Então a gente pega a semente, a gente só lança, ou então a gente só come. E a gente não entende o propósito, não é intencional, sabe? Intencional. Não tem intencionalidade naquilo que planta. Faz por fazer. E semente não é assim. Semente tem DNA dentro dela. Tem propósito dentro dela. Tem terra determinada para lançar ela. Marolo dá aqui em Poços? Dá aqui em Poços, gente? Dá onde? Onde que dá marolo? Pode falar. Sei que vocês são de Machado, não tem problema.
Marolo está lá em Machado. Por quê? Porque a semente tinha um DNA para dar marolo. E para esse DNA, ele frutificar, ele germinar, e ele aceitar a terra, e a terra aceitar ele, tem terra própria. É por isso que você tem que saber o DNA da tua semente, o propósito. E como é que você vai saber? O que é esse DNA? É a vontade de Deus para aquela semente. Não fica jogando de qualquer forma, não. Ouve do Pai qual é a vontade dele, assim como Jesus está ensinando para mim e para você. E olha que Jesus está falando de semente. Vamos ler aqui? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu não vou comer a semente. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Como é que você sabe que falta 4 meses para uma determinada planta você colher? Você planta milho. Aí você olha, você fala assim, bom, pelo tamanho que tá, o jeitinho que tá aqui, ó, mais uns 2 meses, não é? Ou você acaba de lançar a semente do milho, você vai falar quanto tempo para o milho produzir? Quanto tempo, gente? 3 meses. 3 meses você já está colhendo espiga. Já está fazendo pamonha, chamando a gente para comer. Para fazer não, só para comer. A gente vai lá ver vocês fazer, tá bom? Só se tiver muito queijo. Meu pai às vezes ridica no queijo, gente. Eu falo assim, não, pai, pelo amor de Deus, põe mais queijo nisso daí, né? E não é queijo branco, não. Põe queijo que derrete, pelo amor de Deus. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Você não está falando que falta 3 meses para você colher milho? Como é que você sabe? Porque você conhece a semente. Você sabe por que você plantou ela. Você sabe que a terra vai produzir a semente. E Jesus está dizendo, eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa. E ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Olha o que Jesus falou. Para que se alegre ao mesmo tempo, tanto o que semeou, quanto o que está. Mas olha o que ele fala aqui embaixo. Eu vos enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Olha o que Jesus está nos dizendo. O reino de Deus, ele é tão lindo, ele é tão profético, ele é tão poderoso, que você vai semear hoje aqui. Quando você semeia nesse altar, quando você semeia na vida do seu irmão, quando você semeia em vidas, quando você semeia a tua semente diante de uma circunstância, situação que Deus promoveu para você lançar a sua semente. Aquela semente pode ser igual uma semente de tâmara. Se hoje você está com 60, daqui 40 anos que vai começar a produzir, talvez você nem esteja aqui mais para colher e para ver a colheita. Mas outros estão colhendo. Outros estarão colhendo aquilo que você semeou. Hoje, sabe por que essa igreja abençoada, linda, está aqui? É porque alguém semeou para que você tivesse. Tem que ter propósito a tua semente. Nós não podemos plantar só para nós mesmos. Nós não podemos querer só plantar milho, gente, que é 3 meses para comer, não. Nós vamos precisar levantar árvores que vão produzir frutos daqui 50, 60, 100 anos. Porque nós precisamos pensar na eternidade, eternamente. Homens e mulheres desbravaram para que eu e você conhecesse o Evangelho de Deus. Sabe por que Isaac estava semeando ali? Isaac ali estava se encolhendo a 100 por uma semente, 100 vezes mais. Porque Deus o abençoava. Mas por que Deus abençoava? Porque Isaac estava ali, se alinhando no propósito. Isaac estava começando a entender o propósito. Isaac ainda não ouvia Deus assim, da forma que o pai dele ouvia.
Isaac ainda não tinha a entrega que o pai dele tinha, mas ele começava a se alinhar, e ele teve a experiência, no meio da fome, Deus fala, Deus dá uma direção, ele obedece, ele cumpre, ele estabelece, e o que acontece? Deus abençoa, e a semente produz. A semente produziu 100 por 1 em uma terra infértil. Mas por quê? Porque o Deus que estava com Isaac fez aquela terra produzir para Isaac. E você pensa que parou por aí? Isaac, ele entendeu o propósito, ele começa a caminhar, ele começa a semear, e ele começa a produzir ali. E a Bíblia diz que no meio ali de uma confusão que se estabelece com Abimeleque, pela falta de sabedoria de Isaac, por pecado de Isaac também, a Bíblia diz que quando ele faz o concerto com Deus, quando ele entende o princípio, igual eu falei, princípio é semente, quando Isaac volta ao princípio de Deus, a Bíblia fala que ele ainda estava se acertando com Abimeleque, quando o moço dele vem. Estava uma situação em que todos os poços que eles desentulhavam de Abraão, os filisteus vinham e entulhavam de novo. Eles abriam um poço, que era o pai dele que tinha aberto, os filisteus vinham e entulhavam de novo. E ele tinha que ir se movendo, porque tudo que ele fazia, os inimigos vinham e fechavam. Por quê? Porque havia tido uma quebra de princípio. E aí, no meio ali de um concerto, no meio ali de Deus corrigindo Isaac se alinhando ao propósito mais uma vez. A Bíblia diz que ele estava ainda conversando com Abimeleque, quando um moço vem e diz: Isaac, nós cavamos um novo poço, não era do seu pai, era um novo poço, Isaac. E a água começou a jorrar, Isaac. Nós temos um poço nosso, Isaac. Deus nos abençoou. Aí mais uma semente ali que Isaac começou a compreender e entender. Ele começa a se alinhar no propósito, na missão. Qual era a missão? Qual era o propósito ali? Isaac, eu falei para o teu pai que nele serão benditas todas as famílias da terra. Então eu preciso que você se alinhe na minha vontade. Eu preciso que a tua comida seja a minha vontade, Isaac. Eu preciso, Isaac, que você entenda que eu estabeleci princípios. Então, Isaac, se você cumprir os princípios, se você lançar e estabelecer os meus princípios sobre essa terra, eu vou fazer você prosperar em tudo aquilo que você plantar. E não é plantar só semente na terra, não. É poços que ele abria, era gado que ele cuidava, e tudo que Isaac colocava a mão, tudo que ele lançava como semente, começava a prosperar. Porque ele se alinhava ao princípio. É o propósito de Deus, é a vontade de Deus para a nossa vida. Igreja, não tem como, nós queremos pegar a semente que veio de Deus, que foi colocada em nós, para nós semearmos, e queremos fazer do nosso jeito. Enquanto você não falar com Deus, você não vai saber o DNA da tua semente. Você vai começar a jogar a semente fora. Você vai deixar a semente apodrecer. Você vai guardar a semente que não tem que ser guardada. Você não vai entender processo, você não vai entender tempo. Você vai ter milho na tua mão, mas você vai ter tâmara também para você semear. Só que se você quiser lidar com a semente da tâmara, igual você lida com a semente do milho, você não vai ter tâmara. Você não vai ter nada, porque nem milho vai nascer da semente da tâmara. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir o propósito da semente. E o direcionamento de como semear aquela semente. Porque se nós fizermos da maneira como Deus está estabelecendo, o próprio Jesus nos ensinou que a colheita é 30, 60 e 100 por 1. Você acha que Deus tem pouco para você? Deus não tem pouco, não. Deus tem muito, mas tem propósito. E se você não ouvir o propósito, você vai lançar em vão. E sementes que são lançadas e confiadas a você para serem lançadas neste tempo, para que a tua descendência possa colher, vai ficar à míngua. Porque se não entender o propósito, não vai ter colheita. Eu queria que você fechasse seus olhos.
é que você falasse com o Pai nessa noite. Pergunta para Ele quantas sementes este ano Ele te deu. Pergunta para Ele se você não entendeu algum propósito de alguma semente. Fala para Ele: Pai, traz a minha memória. Só não me deixa perder essa semente, Senhor. Se existe, Pai, alguma semente carregada de um propósito da Tua vontade, que eu não compreendi, que eu não soube lançá-la, que eu não discerni a terra. Paizinho, me dá mais uma chance. Fala para Ele: o ano ainda não terminou, Senhor. Me dá mais uma chance. Abre os meus ouvidos para ouvir a Tua voz. Quebranta o meu coração para discernir a Tua vontade, não a minha. Pede mais uma chance para Ele. Reflita sobre as sementes que você lançou, as oportunidades que você teve tantas vezes. Ele pode restaurar a tua chance. Ele pode te dar uma nova oportunidade. Fala para Ele: me faça lembrar, Senhor. Me faça lembrar. Não me deixa perder essa semente. Peça perdão para Ele. Fala para Ele: Senhor, me perdoe. Me perdoe por não ter entendido, por não ter percebido. Me perdoe por ter estado distraído tantas vezes, Senhor, tão distraído que acabei me alimentando da semente que eu deveria lançar. Mas a partir de hoje, Jesus, nós oramos para que o Senhor abra os nossos olhos, para que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que possamos discernir o propósito de cada semente, o processo de cada semente. E possamos colher assim como está na Tua palavra, porque a Tua palavra ela é fiel, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra se cumpre. E ainda este ano, Pai, que haja uma grande colheita, a colheita do Teu propósito, porque tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, meu irmão, a vontade dEle para nós é boa, é perfeita e é agradável. O que Ele tem para você é bom, é perfeito, é agradável. O problema é estar conosco, que não semeamos segundo a vontade dEle, que não entendemos o propósito. Haverá uma grande colheita. Haverá uma grande colheita para aqueles que crerem, para aqueles que se alinharem ao propósito e à vontade do Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, Teu valor é maior. Tudo que tenho, tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, Teu valor é maior. Jesus, Teu valor, Jesus, Teu valor é maior. Somente a igreja. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei
eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Igreja, temos uma palavra sobre nossa vida. Não há colheita sem uma semente. O Senhor tem colocado tantas coisas nas nossas mãos, muitas coisas a gente tem retido. O Senhor te dá a graça de ser uma semente produtiva, e Ele diz assim, muito claro, que a hora que você abre a tua mão, a colheita volta. Então não retém essa semente. Igual a pastora falou, uma semente bonita, ela pode voltar 2 sementes bonitas, 2 sementes douradas. Ou mesmo assim, se ela não voltar, aquele que você semear, você vai ter tão alegria de ver que a tua semente na vida dele foi tão boa, que só a alegria de ver a semente se cumprindo na vida do teu irmão, você vai falar, essa é a semente. Amém? Que o Senhor te dê essa visão, essa semana, esse mês, que é igual fala que eu estava falando, não uma visão só de luzinha acendendo e apagando, mas uma semente que você possa semear, e ela vai vir na tua vida de uma maneira que você vai ver, você vai sentir, porque o Senhor é o Senhor que nós estamos falando. Nós não estamos falando nada desse mundo, nós estamos falando coisas espirituais, que o Senhor tem promessa para aquele que não olha para a carne, mas olha para o Espírito. E nós estamos falando de Espírito, nós não estamos falando de coisas terrenas. Igual sempre o Senhor tem trazido na minha vida, que o céu governa a terra. O céu governa a terra. Nós temos